Para muitos, andar em duas rodas é um estilo de vida. A paixão pelas motocicletas atrai fanáticos no mundo todo. No Brasil não é diferente e os clubes de motos são criados a cada dia. No programa de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre esse universo e sobre a legislação de trânsito. E vai ver também que por trás de todo esse amor há números que assustam. De janeiro a junho deste ano, mais de 7.300 indenizações por morte de motociclistas foram pagas no país. Na maioria dos casos, as vítimas eram homens e tinham entre 18 e 34 anos. Isso e muito mais no Repórter Justiça, que começa agora. Um trânsito pesado, um dia a dia acelerado. Para fugir do caos, o malabarismo é em duas rodas. Entre carros, motociclistas se arriscam. Acidentes muitas vezes são inevitáveis. São pequenas batidas sem danos maiores. Mas, em muitas situações, os envolvidos, quando não morrem, ficam com sequelas para a vida toda. A Grace sabe bem o que é conviver com isso. As marcas do acidente sofrido há 7 anos ficaram pelo corpo. Na batida, meu esposo caiu com a moto, mas ele não se machucou por conta da velocidade que ele estava. Mas eu, na batida da moto, a minha perna entrou para debaixo da moto, onde houve uma fratura exposta, que fala, né? Aí quebrou, eu caí no chão, ralei o lado direito todo, ralei braço, ralei ombro, rosto. E a perna ficou caída no chão, ficou quebrada. Foram longas internações, 4 cirurgias, inúmeros pontos e vários pinos. Resultado, o encurtamento de 2 centímetros da perna direita. Eu tenho a sensação, lembro, de eu tentar me levantar, ainda desnorteada, sem saber o que tinha acontecido. E a população que estava em volta falava, fica quietinha, fica quietinha. E eu sem entender, eu não lembrava para onde eu estava indo, o que eu estava fazendo. E quando eu tentei levantar, que uma perna foi e a outra não foi, aí eu falei, aconteceu alguma coisa. Meio que me inclinei assim, eu olhei, vi que minha perna tinha quebrado. Voltei, deitei no chão e comecei. Até então não tinha sentido dor nenhuma. Mas acho que não sei se foi o choque de ver. Aí eu comecei já a sentir dor, senti o sol queimando, que era por volta de 2 horas da tarde. Mas aí a ambulância chegou rápido, levou para o hospital de Santa Maria. De lá foi muito rápido, foi para o raio-x direto para a cirurgia. No primeiro semestre de 2018, a empresa responsável pelo seguro DPVAT pagou quase 170 mil indenizações por morte, invalidez ou despesa médica no Brasil. 76% delas envolveram acidentes com motocicletas. E detalhe, as motos representam apenas 27% da frota nacional de veículos. Quando o perfil das vítimas é traçado, os dados são ainda mais alarmantes. Dos 101 mil motoristas, 89% eram motociclistas. Foram 7.300 indenizações por morte pagas, 64.200 seguros por invalidez permanente e 18 mil por despesas médicas. Nos casos mais trágicos que levaram à morte, os homens eram a maioria dos segurados. Representaram 88% do total. Entre os inválidos, eles também predominaram, 79%. As vítimas, na maioria das vezes, tinham entre 18 e 34 anos. Tá vendo, Sebastião? Ele e a Negona, como chama carinhosamente a Boulevard M800, são tão inseparáveis que fica até difícil explicar o que sente quando está circulando por aí com ela. Moto é tudo, é liberdade, é prazer, tudo. É uma coisa inexplicável. Aqui é onde onde você se desestressa. Você está estressado, você vai dar um rolê de moto e você já é outra pessoa. Moto é uma coisa maravilhosa. Já são 7 anos de uma paixão louca que veio sendo amadurecida com o tempo. Quando eu me casei, eu pensei em comprar a moto, mas a minha ex-mulher nunca deixou. Porque se eu comprasse a moto, ela me deixava. Aí eu
nunca pude comprar. Mas depois que eu me separei, a primeira coisa que eu fiz foi comprar moto. Parece que esse amor todo vem para ficar mesmo. O Sidney é outro fanático por motocicleta. Aos 48 anos, coleciona 3. No caso dele, essa relação começou na adolescência. De berço, graças aos meus pais, principalmente a minha mãe, porque ela me ensinou escondido do meu pai. E assim, você tem que aprender a andar de moto, porque se eu precisar que você vá comprar alguma coisa, você vai de moto. Vai escondido, mas vai. E eu aprendi a andar de motocicleta e virou uma paixão que já dura 34 anos. Em comum, o Sidney e o Sebastião não têm só o gosto, não. Os dois também foram vítimas da imprudência no trânsito. Ficaram afastados do trabalho depois de se envolverem em batidas. Na conta de um, 2 colisões. De outro, 5. Chegando na cidade satélite do Gama, saindo do trabalho, eu estava passando por cima de um viaduto e uma pessoa num carro fez o retorno, não respeitou a minha passagem, eu tive que desviar, bati na lateral desse carro, bati todo o meu lado direito, onde ainda até hoje tem algumas sequelas que estão melhorando. Tive o rompimento de um ligamento no tornozelo, meu ombro também eu machuquei bastante, meu cotovelo. E essa pessoa que bateu na minha motocicleta simplesmente foi embora e me deixou no local do acidente. Primeiro, eu estava tinha uma faixa, tinha uma barreira eletrônica e uns 50 metros tinha uma faixa de pedestre. Eu olhei para a barreira, quando eu voltei a visão, os carros estavam parados. Aí eu encostei, na realidade eu encostei na traseira de um carro e quebrei meu tornozelo. O Código de Trânsito Brasileiro foi criado pela Lei 9.503, de setembro de 1997. Determina que o trânsito em condições seguras é direito de todos e dever de entidades que devem garantir isso. Cabe aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito responder, de acordo com as competências, por danos causados aos cidadãos em virtude da ação, da omissão ou do erro na execução de programas, projetos e serviços que garantam o trânsito seguro. Este especialista em direito civil lembra que a legislação é genérica, vale para todos os tipos de veículos, para motoristas, passageiros e pedestres. Ainda assim, traz regras específicas para cada meio. O objetivo principal, a finalidade principal da legislação de trânsito é garantir a segurança, é evitar a colisão, na existência da colisão, delimitar quem está errado, até para facilitar uma responsabilização civil, é atenuar os danos dados equipamentos de segurança, de proteção, né, sejam em veículos de 4 rodas, como os airbags, cinto de segurança, quanto nos veículos de 2 rodas, como capacete, viseira, sapato fechado, que são as determinações mínimas de trânsito. Além disso, os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só podem circular nas vias segurando o guidão com as 2 mãos e usando vestuário de proteção. Esses veículos devem ser conduzidos pela pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria. Ficam proibidas as circulações nas vias de trânsito rápido e sobre calçadas de vias urbanas. A questão da segurança para o próprio motociclista, ele tem que ter uma preocupação muito maior com a sua segurança do que o condutor do veículo de 4 rodas, né? Ele tem sempre que lembrar que ele é a parte mais frágil em toda essa história, né? Ele quem está exposto fisicamente ao tempo, às colisões, ao chão, né? A natureza da condução da motocicleta, ela se torna muito mais suscetível. Isso o Sidney faz todo dia. Até tipo sanguíneo ele tem gravado na jaqueta e adesivado na moto. É claro que ele não espera que o pior aconteça, mas prevenção é a palavra mais usada no vocabulário dele. Cada vez que eu caio, toda vez que eu caio, eu adquiro experiência. É de uma forma ruim a queda, essa experiência, mas vale. A experiência conta muito nesse caso. A gente aprende muita coisa, a se defender mais um pouco. Até a questão de queda, você aprende a cair, né, a se defender nesse sentido. Então, cada vez a experiência vale. Para a Grace, a experiência não foi nada boa. Trouxe traumas e um distanciamento das motocicletas.
Não sinto o mínimo de vontade. Não consigo ver prazer nenhum nisso, igual os amigos falam, mas é porque não sabe andar de moto, porque tem uns motociclistas que é doido. Não, eu não sinto o mínimo de vontade, nem vejo beleza nenhuma numa moto. Hoje em dia, não. Antigamente a gente pensava ainda nova, né? Falava, nossa, que moto bonita. Tá ali, deixa ali. Mas para andar, não. Medo e respeito pela estrada, todo motociclista que se preze tem. Medo existe. O medo é que te faz andar de moto e que te faz respeitar a motocicleta. Se você não tem medo, perder o medo por motocicleta, pode esquecer de andar de moto. À medida que você perdeu o respeito pelo motor da motocicleta, perdeu o respeito pela vida. Mas quando o amor é maior, nem os acidentes fazem essa turma desistir. Jamais desistir de andar de moto, acho que nunca mais, né? Acho que eu vou ficar bem velhinho e vou estar andando de moto. Quando eu não puder andar mais de moto, as pernas não aguentarem, eu compro outro ciclo. E no próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares mostra a história de casais que dividem a paixão por motos e embarcam em aventuras estrada afora. E mais, o setor das motocicletas se recupera da crise e produz 500 mil de veículos no primeiro semestre. É já no Repórter Justiça. Eles dividem planos, sonhos e vivem juntos a paixão sobre duas rodas. Se o relacionamento para casais, em geral, é um desafio, imagina para quem gosta de moto. Nesses casos, há ingredientes extras, como o espírito de aventura, o desapego ao conforto e a adrenalina. Adrenalina que já dura mais de 30 anos. Tomás foi piloto da Força Aérea Brasileira. Gostava tanto de voar que teve de arranjar uma distração nas horas vagas e nos finais de semana de folga. Decidiu, então, comprar a primeira moto. Eu sempre assim gostei, mas desde pequeno achava interessante, admirava os motociclistas, aquela aventura. E depois, quando eu estava já formado em Natal, como ali perto tem Nísia Florestas, muitas praias bonitas, e então eu resolvi comprar uma primeira moto. Foi aí uma pequenininha, uma Yamaha 100 cilindradas, e isso lá nos idos de 1975 ou 76. E foi muito interessante, foi a primeira, digamos, experiência com a moto, né? Foi uma semente que caiu em solo fértil e germinou. Eu depois fui morar em Manaus, aí minha segunda moto já foi uma 650, né? Então evoluí de 100 cilindradas para 650. O desejo por mais cilindradas foi aumentando. As viagens também. Na garupa vem a Lúcia, companheira para todas as horas. Juntos, os dois realizaram muitos sonhos. A primeira viagem eram viagens curtas, né? Vamos dizer, de 15, de meia hora. Era nas praias, um pouco afastada de Natal. A gente ia nas praias, passava fim de semana, aí por lá caçava o dia todo, voltávamos à noite. Depois fomos para Manaus, e Manaus a gente fazia passeios também ali por perto, até, por exemplo, até pegar o barco, a gente ficava lá. Aquelas estradas muito precárias, com lama. Mas sempre a gente curtia, sempre nos fins de semana. Aí depois ele foi mudando as motos, atualmente está com a Harley Davidson, né, uma grande 1.700 cilindrada, e essas daí já tem viagens maiores. A nossa primeira com a moto grande foi para Pirinópolis. A Lúcia incentivou o Tomás a ter mais tempo fora do trabalho. Assim que ele se aposentou, o casal montou um plano: conquistar mais quilômetros rodados pelas rodovias brasileiras. Tomás comprou uma supermoto, daquelas que são um sonho de muita gente, coisa de filme mesmo. Apesar do motor potente, ele fala sobre a importância de dirigir com responsabilidade. A começar pela manutenção da moto, sempre em dia antes de pegar a estrada. Seguir a orientação do fabricante. Então, por exemplo, a minha faz a revisão a cada 8.000 quilômetros. E regiamente eu sigo essa previsão, como diz, a manutenção dela. Freio, pneu, luzes, lâmpada, parte elétrica, parte hidráulica. Então,
é um ponto muito importante para você não ficar, depois sai por um passeio, e o passeio daí a pouco vira trabalho, vira, como se diz, ele não é mais lazer, é preocupação. A família toda embarca na aventura. É a moto que une e proporciona mais momentos entre pai e filho. Cresci com meu pai de moto, passeava com ele de moto como criança na garupa, mas a iniciativa, digamos, foi quase acidental, porque meu pai, quando ele foi evoluindo de motocicleta, ele tinha uma 800, uma moto muito bonita, e resolveu pegar a Harley Davidson, moto maior. E eu resolvi comprar a moto dele, né? E então, mais que uma iniciativa de liberdade, passear, foi mais uma situação de conviver com meu pai, de aproximar a família. Eu fui por esse lado, eu acredito. O Mário e a mulher também são loucos por motocicletas. Não perdem um encontro de motociclistas como o que vamos mostrar ao longo do programa. Também viajam sobre duas rodas. Chuva, barro, sol, estradas empoeiradas e a sensação de liberdade. Vento na cara e paisagens lindas pelo caminho não faltam. A gente vai amadurecendo e começa a entender outros valores. Pôr do sol, né? Uma lua, então cachoeiras, coisas quando você é mais jovem, você às vezes passa batido, você vai, volta, cumpre um ritual de uma viagem, mas tem coisas que com o tempo se administra melhor, se sente mais. E essa moto faz parte de uma fase da nossa vida muito importante. O grande segredo para mim é a direção defensiva, a pilotagem defensiva com cuidado, porque a maioria das pessoas às vezes cria uma competição e eu já faço o contrário. Eu administro muito bem, talvez, a imprudência dos outros. Eu vejo, antecipo, procuro antecipar qualquer dificuldade que possa vir de um automóvel, de um caminhão, de uma estrada ruim, para que a gente possa continuar por mais uns 50 anos pilotando por essas estradas, né? Realizar sonhos pilotando motocicletas tem um custo que pode ser elevado. As chamadas motos premium, os modelos de cilindrada mais alta, são máquinas com preço inicial na faixa de R$20 mil, mas podem chegar a exorbitantes R$270 mil. O setor de duas rodas vem se recuperando da crise. No primeiro semestre deste ano, quase 500 mil motos foram fabricadas no país. Um avanço de 16% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Hoje, a frota nacional é de 26 milhões de motocicletas. A projeção é ainda maior. A expectativa é que a produção passe de 935 mil motocicletas para 980 mil. O Mário contribui com o número elevado. Um preço que muitos apaixonados pagam com prazer. Economizam daqui, guardam dinheiro dali, mas vale a pena. A gente viaja de uma maneira bem tranquila, bem serena, né, contemplando a paisagem. A gente vai em vários lugares, cachoeiras, onde tem natureza, lugares bonitos, a gente está sempre disposto a ir. E no próximo bloco, nossa equipe vai mostrar o maior encontro de motociclistas da América Latina. 10 dias nesse mesmo universo. Muita gente até acampou no local do evento. Fique aí, que nós voltamos já. Um reduto de apaixonados por aventuras. Mais de 700 mil pessoas participaram do Brasília Moto Week. O encontro é considerado o maior da América Latina. Ao todo, foram 10 dias nesse universo das motocicletas. O evento é grandioso e a movimentação financeira também. Na última edição, 55 milhões de reais circularam entre compras de motos, ingressos de shows e alimentação. 5 mil empregos diretos e indiretos foram gerados. Integrantes de motoclubes de todos os cantos do país se encontraram por aqui. Quem veio de fora não quis saber de ficar em hotel, não. O bacana foi viver tudo na essência. Então, nada melhor do que acampar. Nós encontramos estruturas das mais variadas para quem curtiu a noite e não dirigiu depois de consumir bebida alcoólica.
Os apaixonados por motos também são apaixonados por este veículo aqui, ó, de 4 rodas e com uma estrutura de casa, o chamado motorhome. Tem tudo ali dentro, viu? Cozinha, sala de estar, banheiro. E esse tipo de carro, ele dá suporte aos motociclistas em viagens por grandes rodovias. Você já deve ter visto nos filmes americanos as famílias percorrendo as rodovias dos Estados Unidos, as chamadas highways, usando esse carro aqui para fazer piquenique na beira de estrada. E aqui no Brasil não poderia ser diferente. É toda uma estrutura para ajudar o motociclista a fazer aí grandes viagens, percorrendo vários estados brasileiros. Eu vou tentar chegar aqui dentro para mostrar para vocês que realmente é uma estrutura de uma casa. Vamos ver se tem alguém aqui para a gente mostrar para vocês. Tem 2 anos e meio que eu tenho esse motorhome. Eu fiz uma pesquisa, foi quase 6 meses, pesquisando aquele motorhome que mais se adequasse às minhas necessidades. E encontrei esse motorhome que não é grande, não é pequeno e me dá todo o conforto que eu preciso. E é o que tem ocorrido nas minhas viagens. Aqui tem toda a estrutura de uma casa, tudo que você imagina numa casa tem aqui dentro. Estou vendo aqui um forninho, tem um micro-ondas, tem um fogão, frigobar, um armário. É realmente uma estrutura de uma cozinha. E dá para fazer muita coisa aqui, né? Dá para fazer feijão, arroz, fritar ovo, cozinhar uma costela. Dá para fazer. São só 2 bocas, mas para o tamanho do motorhome é adequado. Chego aqui, eu instalo o motorhome e não tenho necessidade de sair com ele todo dia e voltar. Então aqui ele fica no decorrer desse período do evento e quando eu preciso comprar algumas necessidades lá fora, fazer um almoço, um jantar, um churrasco, aí eu vou na moto. Acampamento montado, tudo limpinho. E o acampamento vai no improviso. Aqui tem uma pia, lavando a louça. Arrumando, né? Tem que arrumar tudo, deixar tudo nos trinques. E aqui todo mundo faz tudo. É mesmo? Você lava a louça e monta a barraca? A barraca, bebeu não sai, vai pra barraca, vai dormir aqui. Bebeu não dirige, né? E mesmo vocês morando na mesma cidade onde é realizado o Moto Capital, aqui em Brasília, por que para vocês é interessante essa estrutura do acampamento e de realmente viver o evento? O evento porque é tradicional, tá? Então é comum em todo mundo, nós gostamos muito, amamos motocicleta, amamos rock and roll, então estamos dentro. E a barraca principalmente bebeu, não dirige, gente. Deita aqui, dorme, é aconchegante, faz um friozinho gostoso de noite, venta pouco, tá? É bem agradável. De dia esse calor aqui, que Brasília é deserto, né? De dia é calor de deserto e à noite é aquele frio trincando. Mas é bom demais. Nada que um choppzinho, um cafezinho não resolva. Além da festa, o Brasília Capital Moto Week desperta a atenção para a segurança no trânsito. A manutenção é item básico. Pneus calibrados, óleo, parte elétrica. A direção defensiva também é essencial e não pode ser esquecida. Fomos conversar com um especialista em trânsito. Segundo ele, o retrovisor, tanto de carros quanto de motocicletas, é de extrema importância e deve ser posicionado na altura certa. A motocicleta é o veículo automotor mais frágil que nós temos no nosso sistema. Então ele precisa estar atento a todo momento. Observar se o motorista está observando ele através do retrovisor. Ver a manutenção da motocicleta com relação aos faróis, pneus, freios e um item super importante, os retrovisores. Ele precisa estar atento para saber se tem algum veículo se aproximando ou se ele pode realizar uma manobra de deslocamento lateral ou de conversão à direita ou à esquerda. Outro item indispensável e obrigatório, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é o capacete. O capacete de segurança ele tem 2 itens fundamentais nele também. Primeiro, a viseira. A viseira tem que estar diante dos olhos, né? Para que proteja o motociclista algum tipo de evento que possa ter, uma pedra, um cisco, e que isso sim, se ocasionar uma lesão ocular, no momento ele pode vir a cair e provocar um acidente. Uma outra situação é a jugular, que é aquela tira
que você pega e ata para prender o capacete à cabeça. O capacete, na verdade, ele tem que estar fixado à cabeça e você tem que puxar e ele não sair. Muitos motociclistas utilizam aquela jugular um pouco frouxa, exatamente para ter a mobilidade de colocar o dedo e retirar o capacete sem precisar desatar a jugular. Bom, nessa situação o risco é muito grande, porque no momento do impacto, o veículo ele é impactado por um outro, o corpo é lançado e nessa inércia o capacete, se não estiver bem ajustado, ele pode sair da cabeça antes mesmo que o corpo venha ao solo. Aqui, ninguém dispensa os capacetes. Afinal, com segurança não se brinca. Então, que venham mais emoções, mas com muita responsabilidade. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais e no YouTube. Anote aí o endereço, TV Justiça Oficial. Você também pode ajudar a fazer o nosso programa enviando uma sugestão de reportagem. O e-mail é repórterjustiça@stf.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!